Bom dia. Bom dia, fala. Aí sim, tem ninguém dormindo não. Tá todo mundo amanhecido de ontem, bora. Gostaria de dizer que é uma honra pra mim estar aqui presente hoje, fazendo esse evento. Eu lancei um disco novo recentemente, indico a vocês, chamado Quebrada 091. Infelizmente não vou poder tocar aqui hoje as faixas dele, mas indico muito a vocês. Quebrada 091 vem com o intuito de me reconectar com a periferia. Eu faço as músicas desse disco com a participação de alguns artistas de alguns bairros periféricos e cada música tem o nome de um bairro. Jurunas, Cremação, Guamá, Terra Firme, enfim. Espero que a galera que ouça dos bairros se identifique também. Que o intuito do rap é isso, essa comunicação, essa referência, é se encontrar dentro da arte também. Sem mais delongas, DJ Sebastião, Tião Mamba. Bora lá. Eu ia tocar outras coisas, mas não tem como iniciar minha parada sem um carimbó, né? Meu rap é surrealista, estilo Salvador Dali, o Harry Potter da caneta, trazendo Magic Fi. Meu verso é tenso e eu tava propenso a ser um delinquente, acertou. Hoje eu vou sequestrar sua mente, sem resgate o cativeiro vai ser sua opção. Até você se dá conta que não é som de ladrão, mas pensando bem, você tem razão, ó. Que pena, minha meta de início sempre foi roubar a cena e boom. 15 anos depois disso, quem diria que é chamado de poeta o preto da periferia? E ninguém dava nada, além do menosprezo. Os bicos perdem a linha ao saber que eu nunca fui preso, traficando informação estilo Bill. Meu produto é de primeira e nas esquinas já viciam mais de 1000. Não é ópio nem gank, a batida eletrizante. Eu tô perturbando a ordem, então me leve em flagrante. Processo de criação incomoda, que eu boto o som altão ouvindo japzão foda. Pelé driblou mais um, né? O game não tem graça, eles querem artilharia. A gente tá mirando a taça e é tipo Champions League dos MC. A gente é uma mistura de Leste e Atlético de Madrid. Eu, lunático, fanático, mas não religioso. Estrelo de explode, eu não quero ser luminoso. Vim causar alvoroço e discórdia tipo Coringa. Mataram meus ancestrais, na rima a gente se vinga. Então bota o tambor no rap que eu vou sem dó. Um alquimista da quebrada no beat de carimbó. Então chama Verequete, Pinduca e Laurentino, pois música é coração, eu ensino pra esses meninos. Sou um cabano moderno, poeta e freestaleiro. Mistura de Malcolm X com Antônio Conselheiro. Vai sumindo tipo Pietá, aí que tá. Pra mim o papo é reto que o sertão vai virar mar. Então eu vou navegar estilo Fernando Pessoa, alagando as vidas, sei que não dando com rima boa. Eu sou bandeira, sou machado, sou Drummond, eu sou amado. Sou do rap, eu sou da rua, é o hino dos favelados. Sou Renan, Sérgio Vaz, eu sou o Brau. Sou Batalha de São Brás, eu sou a literatura marginal. Ai, eu sempre faço minhas apresentações misturado com a poesia. Parece que não, mas eu sou poeta. Uns falam que eu sou Machado de Xangô, outros que eu sou Machado de Assis. Uns até falam que eu me acho demais, mas todos eles reconhecem tudo o que eu fiz. Até meu inimigo me respeita, mano. É que ele sabe que o preto é foda. Ele no fundo do poço todos jogaram uma pedra, eu fui o único que fui lá e joguei uma corda. Esse tempo de hip hop me mostrou o caminho. Só eu sei como é o final da linha. Que não adianta eu querer salvar o mundo todinho se a primeira vida que eu tenho que salvar é a minha. Eu vaguei perdido durante um bom tempo, mas o filho pródigo a casa retorna. Eu fiz um disco baseado no inferno de Dante, mas comparado com a minha vida ele é uma água morna. Eu fiz um som que se chamava Poesia Concreta. E nele eu revelei tá passando fome. Os anos se passaram e hoje ninguém lembra. Só lembram do meu carro, minhas roupas, meu iPhone. Mas eu ainda sou o mesmo mano que fez aquele som. Eu ainda morro de medo da fome. E esse medo me faz trabalhar 3 vezes mais do que o suportável para um super-homem. Porra, eu sou o mano que não pode errar. Eu virei referência da minha quebrada. Eu tava lá quando a rua ainda era de terra e meus amigos foram mortos pela quadrada. Esse olhar presenciou o indizível, cara. É foda transformar em poesia. Pra um cara me dizer que eu nunca fui poeta por não seguir os padrões da merda de uma academia. Eu vi rua pintada pra Copa do Mundo. Depois eu vi ela pintada de vermelho sangue. A gente é individualista pra caralho. É hipocrisia nós aqui viver cantando gangue. Aqui ninguém solta a mão de ninguém, né? Mas quando foi que alguém segurou? A gente adora campanha na internet, mas quando foi que de verdade alguém se importou? Eu sei que preto combina com ouro, mas a gente segue juntando latinha. É foda ver quem diz tá me representando ter uma cor diferente da minha. Olho pra vocês e vejo caravela. Olha pra mim que vocês vão ver Django. Influência que não produz nenhum conteúdo, tem 1 milhão de seguidores só porque ele é branco. Tira esse espelho de perto de mim. Tenho aversão ainda ao seu escambo. Evolução no meu rap vai ser quando a minha letra se tornar um mocambo. Tira esse espelho de perto de mim. É que o seu padrão ainda me causa espanto. Evolução no meu rap vai ser
quando a minha letra deixa de ser pranto. Ó, dentro da poesia... Ai, esse som é do zero. Existem as poesias brancas, que são as poesias que não tem rima. Então pra vocês eu trouxe um pouco da poesia preta, ou as rimas pretas. Essa música saiu no meu disco de 2 anos atrás, chamado Depois de Soneguinho, Versos Pretos. Com cara de ladrão, olhei pros meus problemas. Eles ficaram com tanto medo que até sumiram. Contei a minha história e antes de ir embora eles olharam na minha cara e disseram: eu te admiro. As rosas não falam, mas o espinho grita, pra não dizer que eu não falei das dores. Desculpa a minha falta de amor às vezes, filha, mas é que o mundo não é só flores. Enquanto os pretos morros estão vendendo ódio, é óbvio. Dinheiro ainda é só papel. Tão iludidos com o bicarbonato de sódio e falso pódio ostentando o romanel. Nós não tem que provar nada pra sociedade, não. Preto é foda que se dane os bicos. Aqui o trabalho dignifica o homem pobre, mas a mais-valia deixa o patrão mais rico. É uma luta desleal, eu torço pro mais fraco. É minha quebra de expectativa, é que as coisas começaram a dar certo quando eu tive uma mudança de perspectiva. Até o Hades tinha Proserpina do seu lado, tinha. Até no inferno amor é importante, mas na era carnal desses homens de pedra, corações são simplesmente troféus na estante. É que vocês nunca entendem o que a gente cita. Não importa o quanto a gente grava, é tão estranho nós gritando fogo nos racistas, se matando por Nike com mão de obra escravo. O problema é o consumo e não consumidor. Pressão coercitiva, status ordinário. Não importa quanto rap foda eu escrever, tá vivo na minha idade, é revolucionário. Quantos pretos que não tão no topo, tipo Guina na cidade, mofando atrás da porra de uma grade, mofando atrás da porra de um balcão, com ódio do patrão e falta de escolaridade. Garoto, eles te querem morto, não querem no aeroporto. Filho da empregada e o filho do patrão. Garoto, eles te olham torto, pra quebrada cê é porto e valoriza os belos traços de negão. Garoto, eles te olham torto, pra eles é desconforto cê vencendo com esse diploma na mão. Garoto, eles te querem morto, pra sua quebrada cê é porto e valoriza os belos traços de negão. Garoto, eles te olham torto. Negão, eles te querem morto. Mas quando a quebrada invade o sistema, eles piram e é estilo rolezinho. É shopping, é loja, é universidade. Nós vamos tomar tudo dos playboyzinhos. Então passa pavor, vocês matam a gente e a gente tem que fingir que é pacífico. Reclama com o meu, não com os meus. E a partir de hoje nosso ato é cívico. Pro azar de vocês, hoje eu vim pra vencer. E o que eu quero é racista aos prantos. A culpa não é minha, eu só despertei. Então joga essa culpa lá pro Milton Santos. Globalização não é vista de cá, não. Só miséria, miséria, miséria. Depois desse disco pode me internar que a coisa é séria, é séria, é séria. Não voa tão alto, não sonha tão alto amanhã. Vê se cê corta o cabelo, então dane-se eles. Vou ser o que eu quiser, tipo Julius invadindo seu pesadelo. Eu não sou preto dócil igual Carlton Banks, me enquadrando pros caucasianos. Quer sacar um pouco dessa minha raiva? É só assistir Colin em preto e branco. Vou tocar uma música chamada Metamorfose, que também é do disco Depois de Soneguinho. É uma música que distou um pouco do CD, mas era uma parada que eu queria falar. Principalmente agora, no que vem vai ter a COP. E a gente tá vendo aí, né, muita gente interessada na Amazônia. As mesmas pessoas que estão interessadas no continente africano, que ainda hoje possuem 16 colônias dentro do continente africano, que ainda dominam e monetizam todos os recursos naturais do continente africano. E o continente africano ainda passa por essas situações, enquanto esse país tem a terceira maior economia da Europa e não tem nenhum recurso natural dentro dele. Então vamos ficar espertos sobre isso. Não é só sobre essa rixa que a gente acaba observando dentro do nosso próprio país. A gente tem que também prestar atenção de quem está vindo de fora, de novo, sugar nosso recurso natural. Eles levam o nosso minério e deixam só migalha. Inundam a nossa floresta e levam a energia pro resto do país dizer que nós não vale nada e que é sonho separar eles de nós um dia. Sem mitologia, sou cria verdadeiro da quebrada. Nosso medo tá de carro, tá de verde, de quadrada. Nossa luta é correria, tá vivo. Passados 20, joga bola, não deu certo. Passa pro plano seguinte, no meio do beat, do caos, da lama. É a fórmula mágica que cria o nego drama. Hoje nós é popstar no meio da malandragem. Pra desespero da moça da reportagem, eu fico bem na
na foto, no filme, na fita. Chamado de poeta, o terror da escrita. É cheia de melanina, tinta da minha caneta. E eu tô compondo essa track com linha preta. Crônica, anônima, sinônima de luta. Sinfônica, biônica, homônima, labuta. Antônima, canônica, é a tônica, disputa. Irônica e harmônica, é a platônica conduta que nós tenta ter na vida, sem vacilo, sem massagem. Sempre de olho aberto, sem dar de comediagem. Minha alma é terra, mas que o topo eu quero furar a atmosfera. Aprendi da pior forma, quem tem fome não espera. Então devoro cada som, cada linha é canibal. Bem-vindo ao meu manicômio, me chamem de Hannibal. Minha mente é uma prisão e nela sou penitente. Nunca mais vocês vão lucrar com o silêncio dos inocentes. Por muito tempo eu quis fazer uma música sobre a cabanagem. Mas é difícil pesquisar sobre a cabanagem, porque quem domina a narrativa da cabanagem tem um posicionamento. E o resto que se tinha foi apagado historicamente. Mas a gente não esqueceu, o rap nunca esquece. Belém virou de costa pro rio, traição já que dali ela é nascida. Tuas praças contam histórias de vinagre, a rima ácida não podia reclamar. Tipo cala a boca, Magda, teu brigue não tem graça. Palhaço com a pele pálida, uma pá de cal, de radical que veio em caravela. Só fizeram mal e hoje dão nome à rua e viela. O teu castelo é branco e nunca me incluiu nessa adesão. Se fosse hoje adivinha quem tava amarrado em canhão. Mas meu sujeito ainda é suspeito e não possui predicado. Um objeto, direto e indireto, prejudicado. Sem voz ativa ou narrativa no texto grifado. Pretérito esquecido e futuro posto de lado. Teu lobo ainda me persegue. Angelinos, Madeirite, intendente. Cê entende ou quer que eu desenhe em grafite? Que tem um grifo na esquina implorando pra que eu revide. Pra eles 252 é pouco, então nunca duvide. Ainda habitamos no porão e eu filho da cremação. Cremavam lixo, cachorro e mendigo sem hesitação. É o Photoshop social da província desse grão. E ainda tem queima de arquivo do indigesto cidadão. Monumento do arquiteto pro refresco da memória. Lembra como se tentaram apagar tudo da história. O opressor que conta a glória, não confiem no barão. Ele ainda quer seu voto quando aperta a sua mão. Ele é dono da narrativa e dono de um veículo de comunicação. Não confiem no barão. Ele vai te dizer nessa história quem é o herói e quem é o vilão. Não confiem no barão, porque ele ainda quer o seu voto nessa e na próxima eleição. Não confiem no barão. Cansado de provar minha própria inocência. Vocês não têm ciência de nada. Eu assumi as consequências de ser vivência pelas quebradas. Rimando com sangue na boca, a vida louca me fez ser nego drama. Agora senta e assiste e desiste, é que as ruas de terra não são dorama. Lança perfume não, lança teu disco criança. Nós ainda é ponta de lança, amadurecendo desde muito cedo e contando no dedo os que tiveram infância. Conhecendo o mal mais do que o bem, é que os homens de bem quiseram o meu mal. Me queriam morto na rua, no esgoto, e me viram passando na federal. Mas meu sonho é só meu e eu tô tipo Orfeu. É que eu vim saquear o inferno. Eu criei pandemônio, sou famoso por matar demônio. E o primeiro foi o meu interno. Vocês querem o céu ou querem o paraíso? Que bagulho indeciso, então muda de assunto. Machado de Assis, eu ainda sou infeliz, porque ainda escrevo em memória de alguns defuntos. A rua te deu, a rua te toma. Lona, os falsos a gente saca no olhar. A vida é um beat. Amores são feats, me diz qual track que a gente vai dropar. E nessa batalha diária, os playboys da sua área são cheios de suporte. Já vem com panela. E nós da favela tem que ser melhor, mais duro e mais forte. A música que mudou a minha vida pra sempre. A música que onde eu vou tenho que tocar. A música que nunca mais eu vou repetir nenhum verso parecido. Eu escrevi quando eu tinha 17 anos, mas eu já tinha uma carga de 17 anos sofrendo isso. Sou neguinho. Eu sou neguinho sim, sou preto com muito amor, daquele que olha no espelho e acha foda a sua cor. Eu não nasci pra tá chamando ninguém de doutor. A minha meta é levantar cada irmão que tombou. Demorou, aí o mundo é nosso, neguinho, e eu quero é tudo como quem não quer nada. E no sapatinho eu vou chegando de mansinho e sei que eu não tô sozinho, me esquivando da ilusão pra não ficar pelo caminho. Nem tudo que reluz
parceiro. Mas paraíso onde? Se eu vim num navio negreiro. A rua me criou, meu pensamento é ligeiro. E essa música é um alô pra todos que são verdadeiros. Ser 2 vezes melhor, não cansei dessa parada. Eu cansei de ser o preto no estilo homem na estrada, de ver a tia atravessando a rua apavorada, ou de provar que o celular é meu pra não levar porrada. Não é frescura não, me diz aí quem consegue. Se toda vez que eu entro no shopping o segurança me segue. Todo mundo percebe, todo mundo repara que a câmera me persegue, a polícia sempre me para. Não vem de caô, dizendo que não é preconceito. Você acha que o preto é ladrão desde que mama no peito. É o X da questão, ninguém explica direito. Porra, minha descrição sempre bate com a do suspeito. Eu sou neguinho sim, então vê se não dá pala aí. Chega de falar que o meu lugar é na senzala. Te cala, se liga agora no que o preto fala. É que o cheiro da revolta quilombola aqui exala. Eu sei que você odeia o estilo do gueto, mas hoje vão ter que fingir que gostam de preto. Diz que acha foda o meu cabelo duro, diz que adora meus panos e os grafites no muro. Mais de 4 condução, currículo na mão. E a secretária sempre diz que eu não me encaixo no padrão. Mas sem essa de tadinho do neguinho, irmão, que eu vim mostrar com quantos raps se faz a revolução. E eu não sou preto de alma branca não, que treta. Pois se eu pudesse até a palma da minha mão era preta, que nem a tinta da caneta que eu escrevo a minha letra. Orgulho tá no peito e não guardado na gaveta. E é por mim e por ti, pelos irmãos tô aqui. A minha meta é rimar até ver os pretos sorrir, a estrutura rachar e esse império cair. Uma nova era começou pros descendentes de zumbi. O mundo todo vai saber da nossa correria. Eu vim mostrar com quantos raps se consegue alforria. E depois desse aqui é o fim de tudo que me incomoda. Agora sim podem dizer que o preto é foda. Agora sim podem dizer que o preto é foda. Agora sim fala. Máximo respeito, muito obrigado pelo convite. Fala. Tião, Black Mamba, Pelé do Manifesto, Rap PA. Tamo junto, fala. Até mais. A gente vai para nossa mesa, que se chama Narrativas de Cor e Som, Comunicação Documental Amazônica. Os artistas da Amazônia falarão sobre o uso de elementos visuais e sonoros na comunicação documental da Amazônia, destacando sua importância na preservação e difusão das histórias e culturas da região. E para mediar essa mesa, enquanto os meninos estão arrumando, gente, esse pessoal que vem para essa mesa, o pessoal da organização cometeu um erro de trazer eles no último dia, porque eles são acaba-rancho. Comeram, mana, esses 3 dias. Acabaram o rancho do camarim. Da próxima vez vão ser o primeiro dia, tá bom? Não sobrou um queijo para contar a história. E para mediação, queria chamar o Rosenildo Ferreira, fundador do Um Papo Reto e cofundador do Instituto Fala. Também gostaria de chamar a Maiara Correia, coordenadora da 6ª edição do Telas em Movimento, que vai para Santarém, eu tô sabendo. Vou botar para ela um tambaqui, vou botar um bolinho de piracuí, que eu sou dessas. Tu queres, né, mano? Alter do chão, né? Também queria chamar ela, que está aqui, olha, famosa Acaba Rancho. Ela é Acaba Rancho. Marcela Bonfim, fotógrafa e idealizadora do projeto Reconhecendo a Amazônia Negra. E ela é pouco gaiata. Sabe aquelas moleca gaiata? É essa daqui, ó. Gaiata demais. Gente, também queria chamar uma pessoa que eu sou muito fã. Eu espero que ela também seja minha fã. Mana, como é que é esse teu sobrenome? Nai Jinx. Nai Jinx, eu quero falar Nai Jinx. Nai Jinx, artista visual e pesquisadora. Se vocês não conhecem o trabalho dela, eu acho bom vocês se adiantarem, porque é maravilhoso. Também, ela disse que ela é minha fã.
também queria chamar ele, maravilhoso, lindo, que está hoje de mulamba, porque elas são assim, elas vestem a moda amazônica. Ele, Matheus Botelho, coordenador geral do Nacuia Produtora Cultural. Rosenildo, é com você, te toco esse time que, olha, vai ser lindo, hein? Certamente. Opa! Começamos muito bem hoje o dia. Enfim, bom dia a todas, todos e todos. A gente tem uma audiência riquíssima ali na plateia. Bom, é muito complicado recomeçar uma mesa depois de uma poesia, de uma fala tão forte quanto essa, mas eu acho que é exatamente esse o ponto onde o festival fala, ele se torna, enfim, ele tem parte da sua importância, que é exatamente essa conexão com vozes que alguns de nós não, enfim, conhecíamos antes, né? Essa troca de saberes, troca de olhares, enfim, eu espero que a gente possa contar com o Pelé do Manifesto em algum show lá em São Paulo, por exemplo, Pernambuco, Recife, tem enfim, pessoas aqui de vários cantos. Mas essa mesa aqui tem uma outra responsabilidade tão grande quanto, que é nos ajudar, né, nos ajudar a navegar pelo audiovisual amazônico. Eu, enfim, me sinto muito honrado de estar aqui, então eu queria propor como dinâmica a gente fazer a nossa autodescrição. Primeiro cada um de nós, depois a gente começa, vamos começar a partir da Marcela. Aí a gente vai fazendo, né? Bom, eu sou um homem negro, tenho uma barba parcialmente branca, estou usando um chapéu Panamá de cor palha, estou com uma camisa preta do Remo, que ela desagrada a metade da... calma. Da audiência aqui, e eu errei o nome para agradar, enfim... a outra parte. Na realidade, a blusa é do Paysandu e não do Remo. Estou usando calça preta e um tênis bege. Bom dia a todos, a todas, a todes. Meu nome é Marcela Bonfim, uma mulher negra, Black Power. Uso uma camisa listrada rosa e branca, uma calça azul, bem gordinha, fofinha, 1,69 m. Eu sou a Nayara, sou uma mulher negra, tenho cabelos ondulados pretos, tenho 3 tatuagens na cara, estou com uma blusa vermelha do MST, estou com um sapato novo preto e um shortinho. E sou toda tatuada, gente. Olá a todos, eu sou Maiara Coelho, tenho 1,60 m, estou de tranças fulane, estou vestindo uma blusa verde do Telas em Movimento, uma saia roxa e um tênis roxo. Bom dia a todos, sou Matheus Botelho, uma bicha branca periférica daqui de Belém. Estou vestindo verde, né, de mulambra, uma marca amazônica, LGBT também daqui. Calça verde, sapato cor de bege e algumas tatuagens no braço e muito sorriso na cara para a gente conversar. Maravilha, então. Bom, todas e todos e todos apresentados. Vamos lá. Eu gostaria de começar pela Marcela, perdão, porque eu acho que o audiovisual ele ajuda a revelar muita coisa. A gente está numa era onde a imagem está cada vez muito mais forte, e ela tem um poder cada vez maior de passar mensagem. Não que seja mais fácil, né, fazer isso com
o som, né, o audiovisual que contempla movimento, certamente não é mais fácil, mas se não é mais fácil com o cinema, com o vídeo, também não é nada fácil com a foto, né, que muita gente acha que é uma imagem estática. E aí, Marcela, enfim, gostaria que, para a gente começar essa rodada agora, você contasse um pouco do seu trabalho e aonde entra a Amazônia na sua vida. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço o convite. Festival Fala é uma honra, porque é o motivo de oportunidade, o festival, o nome já diz, né? O poder da fala. Isso foi entregue muito recentemente ao povo preto, né? Esse poder. A década de 80, eu nasci em 83, passei, né, o período escolar inteirinho calada, só fazendo motivo para ser aceita. Todo esse processo, né, ele condiz à inclusão social que ainda não chegou, né? Ainda é uma pressão. Bom, eu sou uma menina que cresceu no interior de São Paulo, Jaú, né, nome de um peixe, que eu só fui encontrar na Amazônia. Me formei em economia na PUC São Paulo e tive como primeira resposta do mercado de trabalho a contratação apenas numa central de call center. Ou seja, só aceitaram a minha voz com roteiro. A minha imagem não foi aceita no mercado de trabalho como economista. Eu não tinha cara de economista. Aliás, ainda não tenho. É isso que o mercado, enfim, e todo o processo da visualidade, como você diz, né, desenha, ainda reafirma, reproduz. E isso eu só fui entender na Amazônia. Eu fui uma mulher que acreditou na meritocracia. Eu estudei pra caramba para entrar na PUC, né? Fui letrada na PUC. Fui considerada no primeiro semestre, segundo, como semi-analfabeta funcional. Né? Falou, olha, difícil você terminar esse curso. E ali eu fui para uma empreita fazer um português básico, fui fazer matemática básica. Fui me esforçar porque eu estava com uma bolsa, né? E quando eu saí do mercado de trabalho, foi ali. Você, não. Eu ia para todas as etapas, e a última, que era o cartão de postal, né? Não, aqui não. Então, aí, me sobrou o quê? Rondônia. Eu tinha uma amiga que virou para mim e falou, né? Todo mundo via a minha dificuldade, a minha frustração, né? Com todo aquele plano da meritocracia sendo executado contra mim mesma, mas amplamente divulgado. Eu era contra as cotas, né? Eu escapei por pouco, né? Entre mim e um holiday não existia só um pouquinho mais de motivação, né? Mas aquela crença de que tudo ia dar certo caiu por terra quando eu fui para o mercado de trabalho e entendi que existia algo mais. O espelho ele estava se quebrando até então, mas só se rompeu quando eu cheguei em Rondônia. E diferente de São Paulo, naquele contexto de tanto concreto, Rondônia me trouxe uma fórmula muito mais afetiva de tratar esse assunto, né? Porque quando eu cheguei em Rondônia, né, em 2010, foi para buscar esse primeiro emprego que não chegou em São Paulo, né? Mas sem nenhuma proposta de meritocracia, eu estava quebrada, eu estava frustrada. Aquilo para mim era como se fosse uma sobra. É o que me sobrou, Rondônia. Não sabia nem para onde eu estava indo, nem o que era Rondônia. A Amazônia era a única motivação de um fetiche que estava ali no meu imaginário, bombando. Amazônia, 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 Amazônia. Só que quando eu cheguei lá, nada parecia igual aquilo que eu estava pensando, né? Eu já cheguei e falei, vou para a selva. Aí cheguei lá, encontrei, né, o mesmo cotidiano, muito parecido com Jaú, uma cidade interior, mas encontrei também muitos encontros que me colocaram num lugar diferente. As primeiras perguntas que me chegavam eram, você é barbadiana? Você é Johnson? Ah, tu é Shockness? Tu conhece a tia Sula Maloney? E eu falei, gente, o que é isso? Ou seja, aquelas identificações começaram a me mostrar que tinha gente parecida igual a mim. E aquilo começou a bombar na minha cabeça. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Até eu encontrar o primeiro barbadiano, que foi Jesuá Johnson e Norman Johnson, tocando um samba ali no mercado da cidade.
E aí depois, na hora que acabou, eu cheguei, né, de mansinho e falei, oi, sou só parente, né? E aí eles, né, nos apresentamos e me convidaram para ir no quintal dos Johnson. E dali começou a surgir muita história. A oralidade começou a existir ali. Eu que era apenas uma economia, queria, aliás, apenas ser uma economista, estava entendendo, comecei a pensar completamente essas relações. Porque na economia, quando a gente chega na universidade, a primeira coisa que eles vão ensinar para a gente é a economia doméstica. Organizar casa, sabe? E a minha casinha aqui, o meu imaginário, estava completamente bagunçado naquele momento. Né? Era um movimento diferente, eu estava sendo absorvida, né? Estava sendo reconhecida por alguma coisa que eu não conhecia. E aí a gente vai conflitando com a história oficial brasileira. O meu período de escola, uma pessoa sem fala, que só fazia palhaçada para ser inserida num contexto. E contextos que eram muito difíceis para mim. Eu era palhaça da turma. Por quê? Porque eu queria andar junto. A minha mãe se matou para me deixar naquele colégio. Era um colégio particular que só tinha gente branca. Eu fui a primeira menina negra a entrar. E foi a primeira a sair também. Meus irmãos não aguentaram. Eu tive que aguentar até o final, porque era uma questão de honra. Mas isso não durou muito tempo, porque teve a universidade. Eu vi os degraus que eu tive que subir. Ter que ser reconhecida como semi-analfabeta funcional. E depois ter que ir para um lugar, me deslocar para um lugar que eu não conhecia. Mas graças a Deus, hoje eu falo que Rondônia me reeducou. Me educou como um sujeito, assim, que eu sou. Em relação à negritude, é um lugar que ensina. E a fotografia, que é o lugar que eu... Gente, eu tinha um conflito com o espelho. Eu nunca tinha gostado de ser mulher negra. Eu alisava o cabelo, eu tinha todos os trejeitos de uma pessoa branca. A minha família, às vezes, alguma pessoa fala, ela não se enxerga. Era a frase que eu mais ouvia. E eu fui entender isso em Rondônia. Fui fazer as pazes comigo em Rondônia. Quando eles começaram a falar para mim sobre esses fluxos migratórios negros, eu comecei a entender a negritude por um lado mais afetuoso, por um lado muito mais, né? Olha, os feitos que esse povo fez aqui. Eles quebraram uma imagem no início do século. Uma imagem, porque eles chegaram, era de colonização inglesa, os barbadianos. Chegaram em Rondônia com todas as outras culturas, chapéu, terno, gravata. Então, eles romperam ali uma barreira que o Brasil não conhecia, que era uma outra questão do negro. Era um negro muito mais empoderado. Chegaram lá com várias atribuições e ocuparam um espaço de poder que era a Madeira Mamoré. Então, eles não deixaram de sofrer o preconceito, o racismo, mas fizeram um legado que me foi apresentado como uma forma tão digna. E ainda por cima me chamaram de barbadiana. Aquilo foi demais para mim. Aquilo para mim me trouxe uma condição diferente de São Paulo, que eu não tinha cara disso, não tinha cara daquilo, eu não tinha cara nenhuma, e nem voz. E dali, daquele gosto, daquele prazer de estar naquele quintal, tocando um sambinha e conversando sobre coisas importantes, sobre a história da família, e eles me apresentando o Maranhão, me apresentando o Pará, me apresentando a Bahia, ou seja, sujeitos que ali estavam formando uma negritude, um movimento Cabeça de Negro, na década de 80, eu comecei a falar, gente do céu, que coisa é essa? Eu comprei uma máquina fotográfica para mandar para minha família, porque eu estava desaparecida. Em São Paulo é o seguinte, ela está desaparecida. Ou seja, né? É essa questão, né, desse deslocamento. Ninguém entende a Amazônia. Entende a Amazônia como quer, como o povo passa. Ou seja, eu deixei uma ideia e ganhei um lugar. Dali passou a ser um lugar diferente, que começou a me reconstruir. E essa câmera era só um informativo para minha família, eu estou bem. Eu botava no Facebook, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. O Face tinha, eu botava lá, escrevia uma história, e todo mundo, quem fez a foto? Começava daí. Eu falei, não, esse aqui é o Bubu Johnson, não, esse aqui é a Tia Sula, não, esse aqui é o Du. Mas quem fez a foto? E aquilo começou a me fazer uma foto. Eu nunca fiz uma foto. Desse processo, eu passei a pensar um pouco mais essa questão da visualidade. Fazer foto. Como a imagem, aquela imagem que eu tinha de mim que tinha caído, estava levantando outra. Quem eram aquelas imagens tão encobertas, né, de camadas?
Entra o verde, entra as reservas, entra tudo em cima da Amazônia e a população fica lá soterrada, os processos econômicos, a borracha, entrou o garimpo. E cadê a população negra amazônica? E ali eu começo a pensar a imagem. Mas eu fiz a foto. O que é fazer foto? Eu fui fazer um curso de fotografia. A luz, né? A luz. E eu só vendo sombra. Sombra daquilo que eu não sabia. Tudo na minha frente, mas dessa vez sem medo. Sem medo, sem raiva, sem receio. Só no processo de ressignificação. Fui para o presídio, fazer um projeto lá de teatro, encarar os caras, né? Porque eu estava naquele processo, fotografando a rua, eu queria fotografar tudo. Eu queria entender como que a fotografia estava, sabe, mas que caminhos são esses? Que está me trazendo tanto benefício em relação à minha própria autoestima. E não era só de se olhar no espelho, era mesmo de entender as minhas potencialidades, que até então estavam todas ocultas. Eu só queria ser uma economista. E dali eu começo a ressignificar até o processo de fotografia. Quando a Amazônia Negra saiu, o pessoal, nossa, né, crédito. Eu falei, pera lá, vamos entender o seguinte. Porque quando eu abri a exposição, o pessoal queria, né, comer, abrir uma champanhe, né? Eu sou boa de prato, mas ali eu não queria, não, eu queria falar. Porque eu ganhei um espaço tão importante, eu era 2 horas falando. Eu vim aqui para o Pará, a Paula Sampaio, caríssima, agora vamos comer o coffee break. Não, eu quero falar, cantei, falei, fiz tudo. Porque aquele exercício estava me trazendo coisas muito interessantes. Eu aprendi a fotografia pela oralidade. Porque antes de fotografar, eu escutava. E aquilo me rememorava meu pai, minha mãe, minha avó. Cada um me trouxe uma informação diferente, aquela que não aparece nos livros de história até hoje. E dali eu comecei a ressignificar o corpo negro. Essa imagem que não é estática, não. Essa imagem que se reconstrói como o capitalismo. E entendi que a fotografia também é um campo econômico. O meu corpo está sujeito, o meu corpo é um produto. Esse processo de humanização, desumanização é muito grave e justo. A matéria está presa no campo da visualidade. Não existe outro campo que prende tanto a matéria de o desenvolvimento de uma nação, como a nação preta, como a fotografia. E eu comecei a entender que esse papel não era só estar ali. O clique é muito efêmero, porque a minha imagem chega muito antes. A gente cria antes de clicar. A gente faz o estrago antes de clicar, está tudo aqui, ó. E eu comecei a perceber a força do imaginário. E comecei a ressignificar esse processo. Hoje, entender a fotografia, para mim, é entender que eu não faço nada. Aqui, ó. Quem sou eu, gente? Então, de quem que é o autor da fotografia? Esse domínio da imagem que não sai da mão desse patriarcado. Eu sou uma imagem dominada. Eu sou uma imagem que não tenho direito de legislar, eu não tenho direito de me apresentar. Eu já chego numa loja já, olha lá, cola lá. Então, é sobre isso que eu decidi falar. Esse processo, a Amazônia serviu para mim como um campo que eu nunca entendi, né, o porquê. Né, quando eu lancei a exposição em Porto Velho, nossa, a Amazônia é negra, claro, né? Eu falei, gente, está aqui. Por que reconhecendo? Porque exatamente esse processo é um processo de reconhecer. Ninguém cria nada, a gente pode reconhecer. Eu fui reconhecida, eu fui identificada. Para mim, eu nunca eu tinha sido né, quando eu fui saber da história, obrigada, gente. O primeiro clique quem deu não fui eu, foi Porto Velho, foi a cidade. Então hoje eu tenho esse lugar como um lugar muito especial. Dali eu passei a viajar, dali eu passei a entender mais esse lugar. Eu passei a me encaixar de uma forma que eu nunca me encaixei em Jaú, de uma forma que eu nunca me encaixei em São Paulo, de uma forma que eu nunca me encaixei nessa existência. É um lugar que eu agradeço todos os dias. E esse lugar me puxou para a beira do Rio Madeira, para entender que, olha, a periferia pode ser periferia sem problema, não há problemas. A gente não quer ser centro, mas quer ser a periferia. Então está dentro de uma margem hoje para mim, ressignificando esse corpo, que tem tanta camada ainda, eu fico puxando, um dia eu puxo outra. E é todo dia recomeçando o mesmo processo. E aí é onde entra a comunicação. Rondônia me trouxe a oportunidade de ser economista, também no campo da comunicação. Como que a gente faz para organizar essas imagens?
Como é que a gente faz para divulgar essas imagens? Porque a imagem, ela é um plano de criação coletiva, múltipla. Se eu boto ali, todo mundo cria o que quer. Não, isso é importante. Mas se a gente poder falar sobre ela, cantar sobre ela, a gente vai estar prestando um serviço muito importante a nós mesmos. Porque é legislar sobre o nosso corpo, sobre a nossa identidade, sobre a nossa percepção. Ali, em Rondônia, como eu fui apontada como semi-analfabeta, eu falei, gente, eu estava no meio da PUC, eu falava assim, é uma jegue, uma burra dentro de um lugar de intelectualidade. Hoje em Rondônia eu ressignifico, a universidade não é nada sem a comunidade. E por que ela se diz tão? Hoje, para mim, pensar a comunicação é tirar desse muro, desse muro aí, é ultrapassar essa barreira da universidade, levar para a rua, para que todo mundo entenda e possa fazer o seu conjunto de percepção também sobre a fotografia. Fotografia é vida, gente. Hoje eu falo sobre uma imagem vital, a imagem eu preciso. Gente, você parou para pensar? Tem gente que não precisa da imagem para viver, porque ela tem a passividade, né? O pessoal fala, ela passa assim, que nem tá aceita. Eu dependo da minha imagem para viver. Eu dependo da minha imagem para estar ali, para estar colar. Então, olha que cuidado, é sempre estar pisando em ovos, é uma tensão diária. Então, essa é a imagem que eu discorro sobre uma imagem vital. Então, cadê a paz desse povo, né? Cadê a paz dessa pele, dessa película? E hoje é isso, né? Tá podendo falar comunicar sobre a Amazônia, para mim, é um serviço que eu faço para mim mesma, né? Para os meus e para aqueles que virão. Gente, a gente está falando de séculos. O negro, ele nasceu num corpo deteriorado. E esse corpo, ele é visual, ele depende de todo mundo aqui. Por isso que eu falo, hoje todo mundo aqui, de certa forma, é um multiplicador, sim. Ouviu, acabou. Quer negligenciar? O problema é seu. Porque a gente trabalha exatamente nessa perspectiva de comunicar, trazer uma coisa mais acessível, é contar uma história para que a pessoa fale, olha, é um exemplo de vida. A oralidade tem esse poder de criar imagem. E hoje a musicalidade, para mim, que é a outra camada, o desdobramento do projeto, é o processo visual mais efetivo que eu encontro. Cantar as imagens. Trazer ritmo para que as pessoas possam elucidar. Abre aquele balãozinho. Quando eu era criança, o balãozinho era enorme, não cabia nem nessa sala. Aí a gente cresce, o balãozinho fica pequeno, mas a música consegue ampliar esse balão. Lá em Rondônia, o Pelé falou de Zumbi. Gente, em Rondônia, aconteceu uma das histórias mais importantes do Brasil. Aliás, da América Latina, Teresa de Benguela. Teresa foi daquela região de Pimenteiras, no deslocamento para a construção do Forte Príncipe da Beira, lá em Costa Marques, onde existe quilombo em Rondônia. Essa mulher, ela foi perseguida, ela foi considerada rainha. Ela construiu todo um legado a partir de parlamentos, ela era uma intelectual. Ali eu falei, esse é o espelho que eu quero. E é o seguinte, como é que eu conto essa história? Como é que eu fotografo essa mulher? Eu fotografo. E eu vou fazer isso com vocês aqui. Pode ser? Opa, vamos lá. Vamos lá. Quando vi Teresa, meus olhos eram estúpidos. De novo vi Teresa, meu negro virou o mundo. Lá pras bandas do Guaporé, conheci a terceira Teresa. Lá pras bandas do Guaporé, Rainha Teresa. Vem do Atlântico samba. O samba. O samba. O samba. Lá pras bandas do Guaporé, conheci a terceira Teresa. Lá pras bandas do Guaporé, Rainha Teresa. É sobre isso. É sobre isso. Eu gostaria que vocês criassem essa imagem, porque ela existe. Ela foi real na Amazônia. E é uma imagem que a gente pode falar assim, com um certo carinho, porque traz uma dignidade. A fotografia pode ser esse caminho de dignidade. Ao contrário, na contramão dessa misericórdia que a gente ainda vive,
de entrar no espaço e ser, né? Ver um corpo inclinando o tempo inteiro. E a gente no meio de tudo isso, só por causa da cor. Então é isso, gente. Eu fico muito feliz. Esse ano eu estou bastante satisfeita, assim, porque esse ano eu consigo, né? Vou conseguir divulgar o meu CD. Vai lançar agora o Amazônia Negra pela Natura Musical. Eu estou muito feliz. Dia 12 estaremos aqui no Cirrasgo, né? Trazendo essa perspectiva, essas imagens. Vamos trazer essas imagens para vocês, que foram cuidadosamente colocadas no suporte, para que a gente possa se entender como gente, como criador de narrativas, como potências, né? E esse ano também estou bastante feliz, porque todo esse processo de fala que eu fiz nesses 8 anos, eu consolidei num livro que vai ser lançado, que é As Imagens da Cor do Invisível. O invisível com aquele colchetinho, que hora você é visível, né? E hora você é invisível, quando não querem te ver, quando não querem te reconhecer, quando não querem você. Então, é uma ideia da gente poder estar ali, bater. Eu existo, eu consigo criar, eu consigo entender sobre a minha história. A gente tem que barrar. Essas crianças que estão nascendo agora, elas não podem mais nascer com um corpo deteriorado de 300 anos. Elas não podem ter como primeiro encontro essa marginalidade da periferia do olho, sabe? Aquela camadinha. Eu não quero aprofundar nisso. Eu só quero ficar naquilo que me falam sobre as pessoas negras. Como a gente viu agora a mulher que foi, né, condenada por ofender uma criança. A primeira condenação brasileira, né, que não é injúria, que é racismo. Né? Então, eu acho que hoje afirmar esse processo, né, significa se desprender no futuro. Porque o meu sonho, para finalizar, sabe qual é o meu sonho? É me desprender da imagem. Todo mundo pergunta, você gosta de fotografar? Não gosto. Eu queria só viver, eu queria olhar. Sabe aquele olhar de perspectiva? Eu queria viver relaxada. O meu sonho é me desprender da imagem. Mas, por enquanto, eu estou aqui. Né? Fazendo as minhas forças, estou fazendo a minha militância, para que um dia eu possa viver livre, se Deus quiser. Muito bem, Axé. muito bem. Coisa linda, gente. Bom, houve aqui uma não combinação, houve a música que foi um spoiler, porque no final eu ia dizer que ela agora canta. Vocês viram aqui as fotos lindíssimas. Bom, vamos lá então, que tem aqui, enfim, a gente tem uma agenda longa. Maiara, avisa, por favor, quando você quiser que eles subam o vídeo, tá? Isso, exatamente. Tá ok? Bom, então vamos lá. Após a foto, a gente tem aqui duas craques no áudio e visual. Eu queria que você contasse o seu trabalho e a sua jornada a partir dessa perspectiva e de todas as outras que você quiser, é óbvio, mas como ponto de provocação, a contribuição desse áudio visual, né, a imagem em movimento, para traduzir a Amazônia para quem não é amazônico e para muitos que são amazônicos, porque o meu parco entendimento me diz que a Amazônia são muitas, né? Bom, gente, fica até difícil de falar depois, né, dela, mas o audiovisual, ele entrou na minha vida aqui, na UNAMA, quando eu fazia publicidade. Mas, desde criança, eu sempre escrevi, como uma forma de tentar me entender. Eu tenho muita dificuldade de entender sentimentos, alegria, tristeza, raiva, muita dificuldade. E eu escrevia para tentar entender. E a minha família é do interior, no Acará, Baixo Acará, na colônia do Curupéré. E eu sempre vivi na cidade. Por um tempo morei em Nazaré, um bairro considerado centro, né?
E essa dualidade sempre me confundiu. De estar em espaços embranquecidos, espaços considerados de elite, mas pertencer a um local de origem quilombola. E eu escrevia muito para tentar entender isso. E dentro da universidade, eu sempre fui comunicativa, então fui para a publicidade porque era um caminho assim que eu via que poderia render. E dentro da universidade eu fui me entendendo nessa situação, enquanto uma mulher, né, de interior, quilombola, e ao mesmo tempo do centro da cidade, com acesso a vários recursos que eu sabia que a minha família não tinha. Eu sou a mulher da minha família a se formar. E eu só consegui isso graças à minha avó, porque a minha avó é analfabeta. E ela sempre falou que ela orava para mim, para eu concluir meu curso. E aí, dentro da universidade, eu tive a disciplina de audiovisual. E eu trabalhava no Osgan, na produção do Osgan, quem não sabe é o festival daqui da UNAMA. E eu vi o Lucas Moraga escrever o Pretas, né, no festival de cinema. E quando eu olhei, eu me reconheci pela primeira vez dentro de um filme. E eu falei, eu quero isso aqui. E eu perturbei o Lucas assim por meses, eu acho, para participar da produção. E ele me aceitou, né? Eu comecei como assistente de produção. Só que eu sou da escrita, então eu sempre estava escrevendo alguma coisa durante todo o processo. E o Lucas viu a minha vontade de escrever. E ele falou, Mai, tu não quer escrever a segunda temporada? E eu olhei assim, como assim eu escrever uma série sozinha? E ele, não, bora lá, a gente te ajuda. Ele, a Joyce, né, Cursino, a gente te ajuda, vamos lá, vamos escrever. E aí, todo o trabalho que eu fazia, todo o dinheiro que eu tinha, eu ia fazer um curso de roteiro. Não sei mais de dizer quantos cursos eu tenho. Eu ia fazer curso de roteiro e comecei a escrever a segunda temporada do Pretas. No meio disso, ocorreu a pandemia. E a gente foi bombardeado por situações absurdas, né, todo mundo. E aquilo ali me deu uma ânsia de escrever. Eu cheguei com Joyce e falei, a gente precisa fazer algo emergencial. E ela falou, vamos fazer. E eu comecei a escrever vários episódios sobre todas as mulheres negras que estavam na frente disso, que eram muitas. A minha mãe, por exemplo, foi uma mulher que continuou trabalhando na pandemia, sendo empregada doméstica. E aquilo me perturbou muito durante muito tempo. E aí, spoiler, eu escrevi um episódio sobre ela. Então, a gente começou a escrever a temporada emergencial e foi ao ar. E foi uma temporada muito diferente, porque a gente falava na vertical, né? Era uma temporada para o Instagram, porque nessa época as redes sociais estavam na onda e a gente precisava conversar com esse público. E aí eu escrevi essa temporada emergencial e aqui eu percebi que o audiovisual ele conversava comigo. Era uma forma que eu conseguia transpor os meus sentimentos, né? E não é à toa que eu sempre escrevi sobre a Amazônia, sobre mulheres pretas, porque é a forma que eu consigo me descrever, né? E a partir disso eu comecei a trabalhar no audiovisual e não parei mais. Sou roteirista de especialização, mas também trabalho como assistente de direção, produção, enfim, o que vocês quiserem. O audiovisual ele conseguiu me ajudar a transpor todo esse sentimento, sabe? Todas essas raivas, angústias, frustrações, felicidades. E o que mais me pegou foi através do Telas em Movimento. O Telas em Movimento é o festival de cinema das periferias e comunidades tradicionais da Amazônia. Ele é um festival criado pela Joyce Cursino, num movimento de revolta, porque Joyce tem mais de 10 anos de carreira e o pessoal do Jurunas nunca tinha visto um filme dela, como atriz, como a diretora. E esse festival foi para levar essas produções paraenses para as pessoas da periferia assistir. Porque, gente, não sei quem sabe sobre a história do cinema, mas o cinema surgiu para a periferia. O cinema é periférico, sempre foi. Está havendo e sempre teve movimentos para transformar ele numa coisa de elite, mas o cinema sempre foi periférico e sempre vai ser. Então, o Telas em Movimento ele surge como essa democratização de levar de volta o cinema para a periferia e para as comunidades tradicionais.
E desde 2022 eu participo do Telas, estive em mais de 14 comunidades, entre aldeias indígenas, quilombos, periferias, comunidades ribeirinhas. E em cada lugar que eu ia, eu via o audiovisual e eu conseguia me entender. O que mais me bugou a cabeça foi, enquanto eu estava dando uma oficina de audiovisual, a Joyce falou, eu preciso sair daqui em Tailândia, porque está acontecendo uma atrocidade. Estão plantando dendê em cima de cemitérios sagrados, e eu preciso lá ver isso. E eu falei, tá bom. Fiquei lá sozinha, eu e o Choque, dando oficina, e ela foi. Quando ela voltou com 3 dias de material na minha mão e falou, escreve um roteiro sobre isso. E aí, quando eu comecei a assistir aquelas imagens, eu fiquei abismada. Eu olhava aquelas pessoas e era a minha família. Eram os meus tios, eram os meus avós, era a minha família que estava ali naquelas imagens. Eu mostrei para minha mãe e falei, mãe, olha essas pessoas. E ela falou, como assim, é o teu tio? Ela estava gravando o teu tio? Eu falei, não. São pessoas de uma comunidade no Alto Acará, que estão sendo violadas, quilombolas, que estão sendo violadas por uma grande empresa extrativista. E eu comecei a olhar aquelas imagens e não entendia. E aí eu fui buscar na história, né, graças ao professor Edson. Ele entregou um material grande e extenso sobre a história do Acará. E eu vi que aquela comunidade quilombola e indígena, Tembé, era a mesma comunidade que a minha. Há muitos anos, a minha comunidade era misturada, tanto quilombola quanto indígenas, os indígenas Tembé. Mas houve uma crise do sarampo e os que sobraram foram para o Alto Acará. Eles saíram da nossa comunidade e foram para o Alto Acará. E por isso eles eram tão parecidos. E aí eu me descobri também com uma raiz de sangue Tembé. E aquilo me bugou de novo a cabeça e eu falei, eu preciso escrever sobre isso. E surgiu os 7 Palmas da Liberdade, quem quiser assistir. Esse documentário mudou a minha vida, como o audiovisual tem mudado sempre. Eu acho que quantos mais anos se passam dentro do audiovisual, mais eu consigo me entender. Essa é a mudança, né, de explicar a Amazônia dentro do audiovisual. Eu acho que eu consigo falar sobre mim, porque eu me considero amazônida, né, um sangue quilombola, um sangue indígena, uma coisa meio também Amazônia urbana. Nessa confusão toda eu me encontro e eu acho que a minha maior lida é tentar transpor isso de uma forma verdadeira, que não seja estereotipada, que não seja não seja um fetiche, porque acaba que muitas das pessoas têm a Amazônia enquanto fetiche. E estudar a Amazônia, para mim, é me estudar. Então, eu acho que eu sigo a partir disso, sabe? De quem eu sou, para onde eu vou e quem eu levo comigo, porque eu não vou sozinha. Eu levo a minha história, eu levo todas as pessoas que estão aqui quando eu escrevo um roteiro. E eu acho que falar sobre a Amazônia é falar sobre todas essas camadas e sobre tudo que a gente é e tudo que a gente pertence. Eu acho que a partir desse ponto a gente consegue começar a história. O vídeo dela, por favor. Os filmes do Telas em Movimento estão no YouTube, @Telas_Movimento. Pode pesquisar. Bom, o Telas em Movimento é um projeto de democratização do acesso ao cinema nas periferias e comunidades tradicionais da Amazônia, onde a gente coloca em foco os atores e atrizes da vida real que protagonizam a luta pela defesa dos seus territórios. E esse ano, com temas narrativas climáticas da Amazônia, a gente teve aí ribeirinhos, quilombolas, indígenas, pretos e pretas da periferia, ecoando suas narrativas, as histórias das suas comunidades, sobre uma perspectiva da denúncia, mas também da resistência. A qualidade da nossa água é péssima. É uma contradição, na verdade, porque ao mesmo tempo que a gente está próximo do rio, a gente está muito distante da água potável. Aí fica complicado, mas também por isso que o quilombo se morde. Buscar água todo dia, que agonia. A gente está falando realidade, não é mentira. Então a gente está aqui sofrendo por causa desses impactos. Não sentia o aquecimento, né? Os nichos já sentem muito. E não é à toa que indígenas, ribeirinhos e quilombolas, apesar desses 500 e poucos anos de colonização, ainda se mantêm vivos. É muito grandioso isso, não tem nada que pague. É meu sangue, o Mojó é meu lar. Então
esse grupo luta por todos. E é muito importante a gente levar o direito à vida, né? O direito à cidade, o direito a tudo, liberdade, né? Se há lei para os pequenos, tem que ter lei também para os grandes. Muito bem. Bom, vamos seguir então. Matheus, eu gostaria que você não apenas nos apresentasse a Nacuia, né? E, enfim, começasse compartilhando com a gente como é que é produzir, né, o audiovisual aqui, divulgar o audiovisual e a sua percepção de o quanto o audiovisual consegue não apenas traduzir, mas, enfim, desnudar, né? Porque muitas vezes a gente tem aquelas fotos, né, de belos pássaros, belas árvores, flores, que são belos mesmo e belas, mas a gente muitas vezes esquece das pessoas, né? O caboclo, o indígena, né? O quilombola. Como é que, enfim, a Nacuia está lidando com todas essas questões aqui? Obrigado. Eu que agradeço, né? Bom dia a todo mundo novamente. Eu estou um pouco emocionado porque essa mesa está muito forte, né? Assim, eu já sabia que ia ser assim, porque, enfim, são 3 referências para mim, 3 pessoas assim que eu admiro muito o trabalho, que eu já tive proximidades, que eu conheço de perto. E poder estar num espaço onde a gente consegue compartilhar essas narrativas, se ouvir, se reconhecer, como a Marcela bem coloca, é muito importante. Antes de começar a responder a pergunta, né, eu queria passar o vídeo primeiro, para a gente poder, a partir do vídeo, aí sim, a gente começa a conversar, né, para vocês entenderem um pouco mais do que é a Nacuia e do que a gente aborda nas nossas narrativas, do que a gente traz na nossa história também. Né? Enquanto a gente coloca o vídeo para passar, já vai passar, é isso. O processo de produzir uma cuia é ancestral. A cuieira, a árvore, dá várias cuias. São diversas possibilidades do que a cuia pode se tornar. A cuia está na nossa alimentação, está na nossa expressão e suas belezas são nossas referências. A Nacuia já foi uma revista e hoje é agência de comunicação e produtora cultural. Não somos Nacuia por acaso. Temos esse nome pois acreditamos na valorização da nossa cultura pela raiz. Nessa cuia cabe o imaginário, as narrativas da cultura popular e periférica, a comunicação democrática e acessível. O protagonismo de jovens, negros e LGBTQIAP+. E de quem está no corre, lutando e construindo a Amazônia que queremos viver. É por isso que somos Nacuia. Gente, com esse vídeo aí eu começo a falar, né? Pra gente primeiro se apresenta, né? Vamos pisando devagarinho para poder começar a conversar. E eu acho que quando a gente traz essa vivência, né? De entender o que a cuia traz para a gente, o que ela é e o que ela significa para nós, povos amazônicos, é muito importante, né? Os modos de fazer cuia do Baixo Amazonas é também um patrimônio imaterial pelo IFAM, né? Então já tem alguns anos que já tem essa documentação, já tem esse registro, né? Desse modo de cultura, desse modo de fazer. E isso inspirou muito a criação dessa organização, né? Desse coletivo. A Nacuia, ela nasceu na universidade, né? Eu ainda era calouro, lá em 2014, no curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Pará. Eu, mais um monte de mana,
E aí a gente se juntou e falou assim, poxa, a gente não se sente representado pelas narrativas como estão colocadas. Como as pessoas falam de cultura pra gente? Como é que as pessoas mostram a cultura amazônica pra gente? Né? E era sempre muito pro turista ver, era sempre muito de forma embranquecida, sempre muito de forma elitista, gentrificada, e nunca a partir da narrativa do olho no olho, do social, da periferia, da gente se reconhecer, da gente se olhar, da gente falar da gente. E sim falar de uma imagem construída para alguém que vai vir, vai ver e vai valorizar e sempre validar de quem vem de fora, né? E a gente não queria ser validado pelo olhar e pelas pessoas que vêm de fora. A gente queria construir uma narrativa que a gente se entendesse, que a gente conseguisse se reconhecer nela e pudesse, a partir disso, protagonizar também esse processo. Né? É importante dizer que a Nacuia a gente já está há quase 10 anos, né? Em janeiro a gente completa 10 anos de existência, e a gente já passou por muitas coisas. A gente começou como uma revista cultural online, aí a gente se transformou numa produtora cultural, e depois a gente virou agência, e hoje nós somos uma associação cultural que atua em 4 frentes de atuação, né? A gente atua com a comunicação, com a cultura, que nunca deixou de acontecer, isso sempre foram as bases do processo e como a Nacuia nasceu, mas a gente entende que a gente não consegue falar apenas disso, a gente precisa olhar para 2 contornos além também. O clima e tudo que está posto hoje no nosso mundo e na forma como a gente tem vivido esse processo, principalmente pela terra que a gente pisa, né? Mas também os cuidados integrais. Afinal de contas, se a gente não cuidar da gente, se a gente não cuidar da nossa segurança, mas também dos nossos afetos, como a gente vai se permanecer nesse território e como a gente vai permanecer e construir uma narrativa que seja compartilhada e que pense num olhar intergeracional, multissetorial e que dialogue com as pessoas, né? Se a gente não cuidar da gente, se a gente não cuidar das pessoas que constroem essa comunicação. Então, com essas bases que a Nacuia tem hoje, a Nacuia é uma organização LGBT desde o início, nós somos uma organização formada por jovens comunicadores LGBTs das periferias daqui de Belém, né? Todos LGBTs, em sua maioria pessoas pretas, né, que vêm desse lugar, que vêm desse processo de entender de que essas narrativas hegemônicas não estão postas para a gente. Né? A gente não se enxerga, né, assim, nesses espaços. Então, como a gente faz para criar os nossos espaços de narrativa? Né? Como a gente constrói as nossas próprias narrativas dentro desse processo? E foi assim que a Nacuia nasceu, para a gente poder compreender esse lugar das narrativas audiovisuais, das narrativas de som. Né? Eu vim da Águas Brancas, um bairro periurbano daqui de Ananindeua, né, que é a região metropolitana daqui de Belém. E, por muito tempo, tive que entender esses deslocamentos, né? Como esses deslocamentos também moldam nossos olhares e as nossas construções também de vida, né? Então, eu sempre tive que... Eu já comemorei um aniversário no ônibus, porque era o único lugar que eu conseguia encontrar os meus amigos que vinham de todos os lugares, né? Ele passava lá da Águas Brancas, ia pelo Júlio Cefé, passava lá perto do 40 Horas, para depois me deixar na Cidade Nova. E assim, esses são bairros de Ananindeua, onde eu ia fazendo amigos nos ônibus para a gente poder conhecer novas narrativas, enfim, trocar, né? Jovem, adolescente, querendo conhecer o mundo. E isso foi moldando também a minha visão. Quando eu entrei na universidade, passei em comunicação social e entendi que no espaço, principalmente do curso de comunicação social, era um espaço muito elitista, né, de que a gente tinha, sim, pessoas que vinham das periferias, mas que, em sua maioria, eram pessoas que já tinham eram classe média ou já tinham uma condição social bem estabelecida. Muita gente até, inclusive, que lá no início construiu a Nacuia, não tinha humanas que nunca tinham pegado ônibus. E eu, assim, nossa, me desloquei pra caramba para estar aqui, entendeu? E construindo com pessoas que nunca nem andaram de ônibus também, né? Então, como é encontrar pessoas de lugares diferentes, com construções sociais diferentes, e esse choque cultural também que acontece, né? E eu acho que a universidade é muito responsável por abrir esses olhares, esses caminhos para a gente que vem das periferias e que vai galgando esses espaços e vai construindo seus próprios espaços, né?
Então, foi nesse lugar que a Anacuia nasceu. Hoje, nós temos o nosso próprio espaço, a gente constrói coletivamente em rede. Esse vídeo institucional foi feito pela Negritar, que é também outra produtora muito parceira nossa. E a gente trabalha muito em rede nesse lugar, né? Queria trazer esse olhar da narrativa do audiovisual, de entender esses deslocamentos do olhar e da população LGBTQIAPN+, para a gente poder entender essa subalternidade que é colocada também, né? E dessas interseccionalidades que vêm a partir do nosso olhar. O nosso olhar é carregado também da nossa construção social. Os espaços onde a gente está trazem isso também. E a gente precisa entender que hoje há uma disputa muito grande de narrativas, né? Que narrativas estão postas, né? Que narrativas estão postas numa cidade que vai receber uma conferência de clima? Será que as pessoas aqui estão sabendo o que isso significa para elas, né? O que está sendo vendido para as pessoas? Que narrativas são essas que estão sendo colocadas, né? Como entender a cultura num lugar de também instigação, de provocação, para a gente deslocar as nossas retinas para lugares que são importantes de serem enxergados. Foi isso que a gente procurou fazer na Anacuia. A gente já fez podcast, a gente já fez várias oficinas, a gente construiu parceiramente o Telas em Movimento, né, lá no início, e fomos também para vários territórios conjuntamente nessa construção. A gente tem um podcast chamado Conto Ribeirinho, onde a gente reconta histórias de narrativas de pessoas de 144 municípios daqui do Pará, um projeto chamado IFNOPAP, o Imaginário nas Formas Narrativas Orais Populares da Amazônia Paraense. É um projeto que esse ano completa 30 anos, é um dos projetos mais antigos de pesquisa, extensão e ensino da UFPA, que faz um mapeamento das narrativas orais populares da Amazônia Paraense. E isso estava parado dentro de uma sala de pesquisa, né? E quando a gente viu e se deparou com essa potência de narrativas e da importância de a gente entender e recontar essas histórias, a gente se juntou com o projeto, com os pesquisadores, com a pesquisadora, né, professora Socorro Simões, e viemos recontando essas histórias, né? Histórias que são lendas, histórias que são cotidianos, né? Sempre tem na vizinhança aquela pessoa que vira porco, aquela mana que é a matinta, que vai bater na tua porta, tem o curupira, né? Enfim, tem o boto. E isso não são apenas coisas do nosso imaginário, né? O que é o imaginário, se não também parte da nossa realidade, do nosso cotidiano, né? Essas histórias, elas são baseadas na nossa raiz enquanto vivência amazônica, né? E dessa confluência também, dessa construção que a gente tem enquanto povo, né? Então, entender o carimbó, que traz nas suas narrativas, né, histórias de defesa também e preservação do meio ambiente, né? Quando o mestre coloca aqui o bem-te-vi que viu a terra arder, né, e entender o que significa essa terra arder, o que significa as queimadas, o que significa o processo de deslocamento interno em busca de melhoria de vida, e o quanto isso impacta nas nossas vidas, do quanto a gente se reconhece também no que a gente precisa se deslocar para buscar melhorias de espaço e de vida para a gente, para as nossas famílias, para as pessoas que a gente ama. E a Anacuia se tornou isso. A Anacuia foi essa construção e continua sendo esse espaço de pessoas LGBTs para pessoas LGBTs, para a gente poder conseguir encontrar um lugar de acolhimento sem que a gente precise ser julgado sempre com esses mesmos olhares que julgam também o racismo, que julgam também a homofobia, que julgam também a misoginia, o machismo, né? E é importante a gente entender esse lugar, né, também, inclusive da branquitude, e como é que a gente, enquanto pessoas brancas, eu enquanto uma pessoa branca, entendo e penso esse lugar, né, de que é nosso dever também repensar esse processo e não propagar mais esses preconceitos e não dar continuidade numa narrativa que é de discurso de ódio, que isso não é o que constrói as nossas vidas, né? Então é entender como a gente usa os nossos espaços e usa o poder que a gente tem das nossas narrativas e o protagonismo das nossas narrativas que a gente constrói para fazer transformação social no território. Bacana, muito bom. Só para, enfim, avisar, já preparem aí perguntas, possíveis perguntas, que a gente vai dar um jeito aqui de atender ao máximo de perguntas possíveis, tá? Mas a gente precisa ser célere também na hora de perguntar, por gentileza. Bom, a Nay vai ter a missão, agora a honrosa missão de, enquanto pesquisadora, fazer, obviamente, tudo o que ela quiser, mas eu queria provocá-la no sentido dela
de alguma forma, contar a gente como é que a pesquisa, né, como é que a pesquisadora enxerga todas essas camadas postas aqui. Por favor, mãe. Pode filmar. Bom, meu nome é Nayara. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha fala aqui, da minha trajetória. E eu anotei algumas coisas na fala de cada um e coisas que eu não podia deixar de falar. A primeira é que eu estudei nessa universidade e foi horrível, porque eu achava que eu era branca. E a universidade me fazia acreditar por todos os caminhos que... Tá, vamos deixá-la acreditar. Opa, estão me silenciando. Mas, depois disso, eu tirei 6 no meu TCC e eu pensei que eu fosse muito burra. Aí eu falei assim, égua não, cara, mamãe nunca vai saber disso. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia que eu tinha saído daqui adoecida. E aí, logo quando eu saio daqui, eu vou para o Rio de Janeiro. Porque aí eu falei, eu quero me especializar. Você é a Helena do Manuel Carlos, no Rio de Janeiro. Vou chegar, vou ver o Corcovado, vai ser mó vibe. Cheguei, fui direto para a Avenida Brasil. O Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, é um estereótipo vendido como um sonho americano, como agora é a nova Santa Catarina aqui para a gente, que os paraenses estão tudo indo para lá atrás de trabalho, condições de vida e tudo mais. Enfim, eu passei bons anos da minha vida. Eu fiquei 3 anos no Rio, foi o tempo que eu menos trabalhei com fotografia. E foi exatamente no Rio que eu perdi a passabilidade de ser considerada morena, né? Porque aqui eu era morena cor de jambo. E isso é uma invenção muito romântica. E faço a crítica. Eu até permito que as pessoas falem assim, Belém é a cidade morena, desde que você tenha consciência que ela é uma cidade negra, que ela é uma cidade indígena. Porque esse moreno vai daqui para lugar nenhum. E isso me marcou muito no meu processo educacional, porque desde a minha infância eu nunca me adequei. Eu sempre fui um capeta na sala de aula, nunca gostei de estudar daquele jeito. Hoje em dia eu escrevo na minha pesquisa, que eu estou fazendo o meu mestrado atualmente, e eu escrevo passo a passo para dizer, ei, brinca na hora de tu estar estudando, vai ver um meme, vai para o rock, tira um tempo para o ócio, porque isso faz parte da tua pesquisa, né? Mas eu acho também que esse não entendimento de ser uma pessoa negra foi uma dificuldade que eu encontrei por também estar numa cidade que muitas vezes não se enxerga como uma cidade negra e consome as coisas de um jeito equivocado, assim. E durante eu estudar aqui, numa universidade particular, em qualquer lugar, porque hoje eu faço na UFPA o mestrado e lá também eu encontro essas resistências, que a gente chega aqui, eu sou formada em artes, e até hoje são os mesmos nomes, os mesmos fotógrafos. E quando eu tenho esses fotógrafos, que são as maiores referências do Estado, Luiz Braga, Gui Veloso, são todos esses nomes muito citados quando a gente vai para fora, e a gente diz que a gente é fotógrafa daqui, imediatamente falam, tu conhece o trabalho do Luiz Braga? E eu falo, conheço, mas tenho minhas ressalvas. Eu acho que é um trabalho técnico muito lindo, pipipipopopô, porém, a conduta é outra, né? Então, quando eu começo a gostar um pouco mais de educação, é justamente quando eu volto para Belém, aí eu percebo que eu não ia fazer cinema, não. Eu descobri que eu gostava mesmo de educação, mas não gostava dessa educação formal, das filas indianas, das provas para uma avaliação. E, enfim, eu acredito que existem vários caminhos, e um dos caminhos e lugares que foi minha grande escola, uma grande universidade para mim, foi o Ver o Peso, né? Que é uma feira a céu aberto, onde tem sua própria moeda, sua própria língua, sua própria cultura. E eu, quando eu chego para fotografar o Ver o Peso, eu chego com o meu olhar muito viciado, com um olhar muito embranquecido. Ali, nos meus primeiros momentos ali de letramento racial, consumindo feminismos plurais, que é o kit da introdução, eu acredito. E depois vamos estudar outras coisas. Tem outras coisas, tem outras pessoas mais velhas falando e que é importante a gente estar lá para saber. Então, quando eu chego no Ver o Peso, que é um lugar que eu amo tanto,
E as pessoas chegam lá e falam, olha, cuidado com os malacos, coloca a tua bolsa para frente. Não fica com esse teu celular dando bobeira. E, ao mesmo tempo, eu cheguei com o meu olhar viciado que eu queria documentar o lado B do Ver o Peso. Eu queria documentar as drogas, eu queria documentar as armas, eu queria documentar os viciados. E aí eu noto que eu vou recebendo algumas críticas ao longo desse caminho. E aí eu sou obrigada a rever meu trabalho, a minha metodologia. Só que nisso eu percebo que eu fotografo como as minhas referências me ensinaram. Como o próprio Luiz Braga, como a Berna Reale. Então, são artistas que são conhecidos e têm um nome lá fora e que levam o nome do Estado, falando em determinadas pautas, que vendem, né? Falar de raça, falar de sexualidade, tudo vende. O capitalismo vence, né? Só que aí, quando eu começo a rever meu trabalho, o lado da pesquisa é muito bom, porque quando eu passo a rever meu próprio trabalho, eu passo a direcionar certas críticas a esses fotógrafos. E muito do que eu fui fazendo, eu tenho 15 anos atualmente de trabalho, né? E aí, muitas vezes, as críticas que eu fazia eram colocadas como um lugar da pessoalização de uma crítica vazia, uma militância gratuita. E, ao longo desse processo, tu vai encontrando os aliados, né? E aí, uma vez, eu ouvi da minha companheira que a gente, para não te acusarem de militância, leva os exemplos. E uma das coisas que sempre eu sou muito criticada quando eu levo os exemplos é que falam, não citam o nome do Luiz Braga, não citam o nome de fulano, só que dentro da pesquisa, e Cida Bento fala isso, que quando a gente não fala os nomes, a gente está compactuando com aquilo, né? Então, eu acho que, dentro da minha pesquisa, eu passo a rever meu próprio trabalho e os cânones, né, começam a entender de uma outra maneira que existe um outro caminho. E, enfim, eu não vou me alongar tanto, que também já é meio-dia, mas eu vou explicar rapidamente o vídeo que eu vou passar, que é quando eu começo a me apropriar de acervos históricos, e isso começa quando eu vou fazer uma residência no Rio, em 2022, que aí eu começo a pegar os cards de visite do Fidanza, daqui de Belém, né, que ele, na verdade, é português, mas ele documentou aqui no período áureo. Pipipipopopô. Aí eu gostei. Eu falei, eu acho que eu vou pegar esses arquivos e vou estudar. Aí teve um dia que me chamaram para fazer umas releituras. Aí eu achei lacre, né? O pessoal do IHGB do Rio de Janeiro falou, ei, a gente quer fazer as releituras aqui, rever os acervos. Tu quer participar? Aí eu falei, na hora, quanto é, mano? Aí eu queria saber também, né? Que trabalhar de graça é difícil. Mas um pouquinho já me agrada. E aí, também, né, não exagera. E aí, né, eu lembro que me deram o portfólio do que tinha, né, nesse acervo do IHGB. E aí já tinham pego tudo que eu queria pegar. Aí eu falei, ai não, eu fui a última. Eu falei, pois então, vou dar um fecho. Aí eu descobri o material do Albert Eckhout, que é um pintor holandês, de 1600 e bolinha, que veio para o Brasil, lá com a patotinha do Nassau. E aí começa... E eles fazem as pinturas, né, estereotipadas, né, dos indígenas, dos tapuias, dos tupinambás, de um jeito muito caricato. E aí eu pego o meu trabalho e, já depois de observar a questão dos estereótipos, do nosso olhar viciado, compreendendo a questão dos nossos imaginários, das Amazônias que precisam ser compartilhadas, eu já estava afinada. E aí eu fiz esse vídeo, que é que a gente vai ver, e eu acho que eu recorto para me apropriar, eu desloco, eu recrio, e aí eu vou colocando áudios que me interessam, bregas. Tem um tempo do paraense que a gente não quer dizer que a gente gosta de brega, a gente quer ser do contra. Fala, ai, brega, nada a ver, eu sou emo. Eu era emo. Da agora a gente estava ouvindo. E aí, não saiu de mim, gente, mas eu gosto de brega. Então, o brega também foi um elemento que eu fui colocando, um ingrediente ali no meu trabalho, que muitas vezes a gente rejeita, mas eu acho que tem uma coisa muito poderosa na arte amazônica, que é que a gente não tem... Tipo assim, vocês que vieram para a cidade, que são de fora, não sei os que ainda não foram para o Cumbu, mas os que já tomaram um banho no Rio, quando estiverem lá no aeroporto indo embora, vão falar, ai, gente, que saudade da Amazônia. Ainda nem fui. Ai, o nacuia, aquela comidinha, aquele peixe fresco. Não tem lá para a cidade de vocês.
Não, nada do... Gente, calma. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas saem da Amazônia embriagadas, embebedadas de Amazônia. E eu acho isso muito interessante porque, para mim, isso de onde eu venho, dos estudos que eu faço, isso para mim é feitiço. Isso para mim é feitiço dos bons, porque é a nossa culinária que te pega, é a nossa música, são os nossos rios. E amanhã eu vou levar uma galera para o Cumbu, para a gente sentir isso na pele. E aí, esse vídeo é um pouco de como a gente conta, né? O que é o nosso paraíso a partir da gente e não a partir de um estrangeiro que vem. E um último detalhe, que durante essa pesquisa do IHGB, eu comecei a ler um livro, despretensiosamente, assim, e de repente veio uma informação de que o primeiro concurso público no Brasil foi feito pelo IHGB e era tipo assim: conte a história do Brasil. Quem ganhou? Um naturalista, também holandês. Aí eu falei, gente, é sempre a nossa história que não é contada por nós. Então, esse vídeo é um convite para quem é de fora saber, a partir da gente, a partir de quem vive o ver-o-peso, do cotidiano do ver-o-peso, que nós sempre somos estrangeiros em uma terra que não é nossa. Então, é muito importante a gente chegar mansinho, tirar sandália na casa dos outros. Lá em casa tem que tirar, porque senão a mamãe briga. Lá em casa tudo limpinho. E aí, basicamente, é isso. Eu quero compartilhar um pouco desse vídeo para vocês, que nem tudo eu vou conseguir expressar com a oralidade, porque a oralidade é muito complexa. Mas, nesse vídeo, a fotografia, a música, o vídeo, a apropriação das coisas lá, é um modo de estender esse meu modo de pensar e de enxergar a vida. E agora é lacre. Vem aí. Se desse para apagar as luzes, ia ser mais bafo. Venha curtir aqui essa beleza que nós temos. Venha aproveitar nosso paraíso, que é Belém do Pará, né? Belo sol parauara, mangueira verde bandeira, na brisa da Priamã, no brilho da lua cheia, um belo mar de água doce, de rios e igarapé, da canarana viçosa no lago, tapete de mururé, no tapete dos barquinhos doca do ver-o-peso, canoa e garité, cheiro de terra molhada, repontada maré, muitas prosas e versos de boto, cobre, sereia, do balançar dos barquinhos na margem do Rio Gomã. Balanço da maré cheia, é tão bonito sonhar a beira-mar, ver o sol poente namorando a linda lua e a passarada no céu a gorjear, Belém adormecendo na margem do Guajará. No cair da noite, é lindo aqui, no raiar do dia, Belém de Nazaré, é Belém de Maria, Belém de Nazaré, é Belém de Maria. Você imagine a noite caindo aqui e amanhã amanhecendo aqui nesse ver-o-peso. Que loucura, não é? Tem alguém aí? Oi, bom dia. Tem uma porta para vender? Oi? Tem uma porta para vender? E o que vem nessa porta? O que tem atrás dela? Atrás dela tem muito açaí. E eu quero vender ela por R$20. Ela é de angelim. Porta boa. Obrigado.
paz pra você e pra mim. Fiz sem asfalto, sem ambições. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós. Vem ver comigo, amor, vem ver o céu, vem ver a flor, vem conhecer a nova cor da vida, vem ver o sol se pôr. Vem ver comigo, amor, vem ver o sol, já vai se pôr. Esqueça o mundo, esqueça a dor, vem se entregar ao sol que vai se pôr. Vamos que vamos, 100% Sibéria. Vem ver comigo, amor, vem ver o céu, vem ver a flor, vem conhecer a nova cor da vida, vem ver o sol se pôr, vem ver o sol se pôr, vem ver o sol se pôr. Então eu aconselho muita gente, escutem muito. Uma esquina que falta você virar. Você está na linha reta, mas falta uma esquina somente para você encontrar o auge da sua história, a sua felicidade. E às vezes em linha reta a gente não encontra. Que é isso, gente? Bom, então, depois desse carrossel aqui de, enfim, imagens, emoções e histórias belíssimas, vamos repetir uma fórmula que deu certo. A gente pega 3, a gente vai tentar fazer 2 rodadas de 3 perguntas, aí a mesa aqui responde. Agora, eu imploro, joelhos no milho, para que a gente tenha perguntas breves, se possível, para que esse quarteto fantástico aqui possa ter mais tempo para responder. Então, vamos lá. 3 perguntas, volta aqui, a gente responde as 3 e tenta mais 3. Obrigado. Tá todo mundo... Tá me ouvindo? Pronto. Tá? Pronto. Obrigada. Pronto. Ouvindo? Pronto. Bom dia, gente. Eu me chamo Bruna Rocha. Eu venho de Salvador, na Bahia. Eu também sou fotógrafa. E aí, assim, primeiro eu quero agradecer. Me emocionei horrores aqui, chorando com todo o trabalho de vocês. Acho que é um trabalho muito lindo, muito refinado. E é uma construção de memória muito importante, principalmente considerando que a gente vem retratando pessoas que estão nesse lugar mais periférico. E eu, em Salvador... E, assim, é muito mais um comentário do que uma pergunta, porque lá eu trabalho muito com a representação de mulheres negras, pessoas periféricas. E a gente se depara com uma produção de imagem muito violenta da mídia com esses corpos, né? É sempre esse lugar dublô no corpo que morreu, desovado, ou de mulheres com roupas sujas e rasgadas porque não tem dinheiro. E aí, quando eu vejo o trabalho da Amazônia Negra, todos vocês, a Denise também, que está no seu projeto, ela faz parte da Rede Fala. E aí eu me identifico e eu olho esse lugar e eu fico assim, cara, que foda. E que bom que vocês estão tomando essa iniciativa. Você falou sobre se embriagar, e aí eu passei a manhã toda falando com o Anderson do quanto eu não queria sair daqui, sabe? Então, esse espaço é muito maravilhoso, eu quero muito agradecer o trabalho de vocês. E assim, já estou acompanhando todo mundo, continuem produzindo isso, eu acho que é um trabalho super importante. E era isso, era mais um comentário mesmo de reverenciar todo esse trabalho muito bonito, muito refinado, essa construção de memória e de dignidade que vocês trazem para essas pessoas. É isso.
Maravilha, maravilha. Vamos lá, próxima questão. Não, se não perguntarem, pergunto eu, hein? E vou me apropriar aqui do espaço, hein? Oi, gente. Estou muito emocionada. Fiquei, até chorei aqui com esse último vídeo e todos os outros. E uma coisa muito louca assim, aconteceu ontem. Enfim, eu tive um processo de saída de um espaço político e foi muito dolorido para mim, assim, quando eu saí na época desse espaço, em 2019, em decorrência de racismo também, enfim. E ontem eu encontrei uma pessoa que participou desse processo junto comigo e que me ajudou a reconhecer que aquilo que aconteceu era racismo. E nessa carta de rompimento que eu fiz, eu citei a Marcela Bonfim. E aí eu fui apresentada a ela ontem, enfim, no happy hour que a gente estava ontem. E para mim foi muito gratificante, emocionante encontrar com ela. Eu mostrei o trecho lá que eu cito ela e tal. E para mim foi muito rico e potente essas riquezas, que a Amazônia traz para a gente, assim. E, enfim, queria fazer um comentário, também, ao mesmo tempo, uma pergunta, considerando essa riqueza cultural e a diversidade dos povos amazônicos, que é triste que ainda é estereotipado, a gente tem um olhar amazônico ainda muito nichado, entendendo que quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais, existe uma pluralidade, não é à toa que é um plural, existem povos indígenas também, mas existem comunidades negras, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, as comunidades urbanas, as favelas. E muito potente assim ver o trabalho de todos vocês. Assim, eu estou realmente muito emocionada. Eu tenho certeza que isso vai mudar a minha vida assim no jornalismo, no trabalho. E eu queria ver com vocês assim como que o audiovisual, a fotografia, eles podem ser utilizados não apenas como ferramenta de registro, mas como resistência, como empoderamento que preserva também e amplifica essas vozes negras da Amazônia. E de que forma também vocês enxergam que essa linguagem, essas linguagens visuais, elas podem ajudar a construir e a fortalecer essas outras narrativas, que ainda são um pouco amplificadas, que são ainda fora do estereótipo tradicional de como olha a Amazônia, de como olha esse território tão plural como o norte do país. Acho que é isso. Bacana, bacana. Bom, vamos começar aqui com a Nay. Se a gente conseguir fazer em 1 minuto, 2, a gente consegue. Aí a gente deixa para mais uma rodadinha de perguntas, tá ok? Vamos lá então, Nay. Eu acho que a fotografia ela é extremamente violenta, assim. Então, se você não souber usar o equipamento que você está fazendo, você vai acabar reproduzindo, Só que eu acho que sempre tem alguém que está fazendo algo diferente e que, às vezes, a gente perde o foco e não percebe. Mas uma das coisas que me acompanha desde a época que eu estava aqui, que, inclusive, está no meu TCC, está na minha dissertação, é uma metodologia desenvolvida por um fotógrafo chamado João Roberto Ripper. E o Ripper ele trabalha com uma metodologia toda bonitinha, que ele diz que os primeiros curadores, os primeiros editores da tua imagem, não é o grupo curatorial, não é o chefe de redação, mas sim as populações que tu fotografaste, assim. São os fotografados, Então, ele junto contigo, depois que você fotografa, você vai junto com eles decidir se ele quer ou se ele não quer, se ele se sente ou não se sente representado nessa imagem. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar que antes da gente comercializar ou trabalhar por uma organização, na hora que a gente vai fotografar uma comunidade, você não pode ser cooptado por isso, Você não pode querer vender seu trabalho e pensar que existe todo um jogo político por trás disso, de que a fotografia não é neutra, e se você diz que isso já é uma postura política. E eu acho que isso parte muito desse lugar, assim, de você conseguir colocar nomes, colocar os metadados das suas fotos, identificar quem são aquelas pessoas. Elas, ao longo da nossa vida, a gente sempre foi o nosso estereótipo, a cafusa, a mulata, a crioula, a gente já foi as nossas profissões, a vendedora de frutas, a banista, Então, tem todos esses nomes que a gente está dizendo e está repetindo há muito tempo, Então, é uma discussão muito complexa que existe alguém que está fazendo diferente, que seria muito bom a gente se inclinar para ouvir a fotografia compartilhada. E uma das coisas que o Ripper fala é que,
O estereótipo não é que ele esteja errado, mas ouvir aquela comunidade a partir daquele estereótipo e conhecer aquela comunidade, aquele lugar, aquela pessoa, aquele grupo, somente por essa história, aí é complicado. É que nem a gente olhar para o Ver o Peso e achar que só tem grupos marginalizados, que só tem noiados. Muito pelo contrário, ali tem pessoas que sustentam as suas famílias, né, os seus filhos aqui. O meu pai é mecânico, a minha mãe é professora. Então, é enxergar que beleza, né, nos afazeres dessas pessoas, né? Então, entender que não necessariamente aquilo que é bonito para você, ou quando você vai documentar uma comunidade, a sua demanda não necessariamente deve ser a primeira, assim, mas qual a demanda do outro? Então, quando tu me pergunta na luta, né, eu acho que parte do que eu faço quando eu vou fotografar com qualquer organização, não sei se as organizações sabem, mas eu sempre faço a devolutiva das fotos para que essas pessoas possam usar essas fotos, que são de um lugar que me contratou, para que elas possam lutar nas lutas que elas acham que é interessante para elas, porque eu já ouvi casos de pessoas, de organizações que fotografaram o Raoni, pelo Instituto Raoni, e quando o Instituto foi querer publicar a foto, eles não puderam porque foi de uma organização gringa. Então, tipo, isso fala de poder o tempo inteiro, entende? Então, a quem pertence o nosso trabalho? Às vezes eu acho que nem a mim mesma, assim. Então, eu tento sempre ver o meu trabalho como uma forma de resistência nesse lugar também, porque a todo tempo eu tento politizar meu trabalho, politizar minha vida. E eu acho que é isso que falta, muitas vezes, a gente atentar. E por isso que, muitas vezes, a crítica não é bem-vinda, né? Porque a gente está chamando o outro para o lugar do desconforto, apontando a crítica. Quando você não sabe lidar com a crítica, você se torna, né, o problema. Então, eu acho que perpassa tudo isso, mas existe um método, e eu convido todos vocês a pesquisarem um pouco mais sobre fotografia compartilhada e do bem-querer, que é como é que a gente vai olhar com carinho para o outro. Então, quando eu passo a olhar com carinho para o Ver o Peso, eu passo a enxergar no Ver o Peso as pessoas parecidas comigo. Eu vou para lá, eu sou igualzinha com todo mundo, eu sou preta, tatuada, falo gíria, falo alto, fico gritando, fico na sacanagem, falo palavrão. Porque eu acho que não tem um jeito certo da gente fazer as coisas, desde que a gente faça, né? E eu acho também, para finalizar, é sempre pensar que se você tem o equipamento, não é sempre fazer com que o outro subverta a lógica, né? Dá a câmera para o outro, para ver como ele gostaria de ser documentado, como é que ele quer, que aquilo ali ele nunca mais vai esquecer, como um dia foi comigo, entende? Então, eu acho que esse compartilhamento ele precisa estar na educação, na sua metodologia de trabalho, dentro da sua organização, porque fotografia é muito política, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, sem querer me alongar, mas já me alongando, que era 1 minuto, aí virou 10. Marcela, vamos lá, por favor. Bom, é muito importante a gente entender que é necessário, cada vez mais, a gente poder pensar a imagem. Dentro dessa perspectiva, até você se entender com uma imagem é um primeiro lance, e se entender dentro de um trabalho é um outro lance. Até, inclusive, a perspectiva de trabalho muda. Hoje eu estou na Amazônia, há quase 15 anos, significa um enraizamento. A Nayara estava falando sobre a questão do estrangeiro, e isso é fundamental. A perspectiva de quem está dentro e de quem está fora. Hoje eu tenho um desdobramento que chama madeira de dentro e madeira de fora. Exatamente porque se sentir parte de um lugar já é o início de um trabalho. Quando a gente faz a afirmação de uma Amazônia negra, a gente não está excluindo o contexto indígena. Ele é muito evidente. Só que ele não pode se restringir à Amazônia. A América toda é indígena. A Amazônia também é negra. Então, é importante que a gente tenha essa relação muito bem findada, porque relações é, inclusive, comunicação. Quando a gente se relaciona com essas reformulações, a gente está trazendo à tona um outro aspecto da vida. Eu praticamente era uma morta-viva, viva-morta, e hoje eu me sinto muito viva dentro desse campo. Você poder pensar uma Amazônia negra, você poder se pensar dentro de um trabalho. Você poder olhar para essa imagem como se fosse seu par, como se fosse seu espelho. Você está construindo um álbum de família.
Eu falo que dentro da minha desorganização, porque quando eu comecei esse processo, não era nada organizado. Hoje eu organizo, pelo menos eu consigo organizar essas reformulações. Mas eu não consigo ter hoje uma dinâmica... por exemplo, eu vou para um lugar, depois eu demoro milhares de anos para voltar, porque eu não consegui me consolidar financeiramente dentro da fotografia. Essa é a questão. Quando eu percebi que o uso da imagem... Gente, a fotografia é um campo extremamente elitista. É por onde começa o problema. É onde né? É onde a branquitude faz o parquinho ali acontecer. É onde o lucro está. Porque já começa dentro da minha imagem. Você não passa daí. E olha a força que a gente faz 3, 4 vezes ou mais para poder dar um passinho a mais. Mas quando você vê, você está dando 3 passos para trás. Mas pode ser o impulso para ir para frente. É isso que a gente vai ressignificando. É isso que é pensar a imagem. É o tempo todo nesse movimento. E isso é fundamental a gente entender que são Amazônias. Quando eu falo madeira de dentro, madeira de fora, você assume que esse lugar é diverso. São diversos lugares dentro de um lugar só, onde a gente pode reconstruir a nossa própria possibilidade de existir. Né? Então, hoje eu vejo assim, quando você vai num quilombo, né? Eu faço um curso de inglês que eu ganhei uma bolsa lá da Embaixada Americana. Eu achei legal, né? Fazendo inglês. Gente, é muito engraçado, porque eu faço curso com vários indígenas e quilombolas. Então, assim, a gente poder se olhar falando inglês, a gente olha. Agora é sua vez. How do you speak English? É claro. Gente, a gente começa a rir, e um ri do outro. A gente entendendo uma outra língua. Aí você olha para trás e fala, o corpo negro, ele teve que aprender essa língua, que é violenta. Essa também, né? Ela não deixa de ser violenta, mas a gente tem essa oportunidade de estar com nossos pares e aprender de uma forma mais engraçada, uma forma diferente, uma forma que a gente se sinta à vontade para entender, né? Entender, né? Romper fronteiras. Mas essa língua que a gente está criando hoje, eu falo que é necessária uma pedagogia visual. Hoje a língua que me interessa mesmo é essa que eu vivo, capturar essas imagens. A gente estava falando sobre... Não é fazer imagem, a gente captura. Eu assumo isso. A gente rouba essas imagens. A fotografia é isso. Mas aí a gente dá uma de Robin Hood. Vamos, né? Porque tudo... Gente, é violento sim. Eu aprendi fotografando na rua. Quando eu fui fazer foto Sérgio, eu falei, dá uma olhada. Eu só fiz assim para ele, né? Que é um senhor em Porto Velho que mora na rua. A rua é casa. E eu só fiz para ele, Sérgio, encosta na parede. Ele falou, você tá achando que eu sou bandido? Rapaz, ele falou, veja como você fala comigo. Eu falei, meu Deus, olha essa frase, como ela pode ser interpretada por diversas formas. Então é sobre isso, é pensar a imagem. Aquilo que eu fiz, ele criou uma imagem dele. É o contexto que ele vive da violência diária. E eu estava reproduzindo isso na fotografia. Então, é um aprendizado constante. Também não deixa de ser uma oportunidade constante. Então, é isso. Entender hoje que essa afirmação dessa Amazônia Negra, ela é tão includente como essas possibilidades que me cercam. De poder ouvir essas narrativas que também são nossas. Dentro desse movimento, o que acontece? A gente consegue existir. E é pela existência que a gente está aqui. Né? Porque a resistência é o cotidiano, mas a existência é esse suspiro de alívio. Quando você está aqui, você diz que tudo é possível. Amanhã eu não sei, como diz a minha bisavó falava, né? Comia-se o dia. Comia-se no dia. E o dia seguinte... São lágrimas de Maria. Ou seja, aquele tempo era a comida do dia. Amanhã Deus pertence. E hoje é isso que a gente diz. Tudo por uma perspectiva de uma imagem. Eu sou uma imagem. Né? Então, vamos falar sobre essa imagem? Vamos contar essa imagem? Eu acho que isso é uma revolução. Dar nome à imagem. Né? Falar sobre a imagem. Você entrar na imagem, sair da imagem... com outra imagem. Gente, eu sou o fruto disso. Axé. Muito bom. Bom, vamos em frente, por favor.
Bom, eu me senti muito contemplada no que a Nay disse. Eu acho que a gente precisa partilhar, conversar, para saber se a gente realmente está fazendo algo digno. Quando a gente vai aos territórios, a gente lida com todos os tipos de pessoas. As pessoas que querem ser filmadas, as pessoas que não querem, as pessoas que não entendem o que está sendo filmado e para onde isso vai e querem saber. Então, a gente, quando faz, principalmente documentário, a gente precisa conversar, lidar, para onde vem, para onde vai, o que se faz com isso. E sempre devolver. Sempre devolver. Independente se a gente pode ou não, né, Nay? Sempre devolve as fotos, os vídeos, porque isso, às vezes, conta muito mais para eles do que a gente possa imaginar. Né? Ter um registro, tem pessoas que, às vezes, não tem uma foto sua e tu está ali fazendo um trabalho que vai levar, sei lá, para Estados Unidos, Europa, e essa pessoa não tem uma foto para ela. E isso pode ser tão mais importante do que o trabalho que tu está fazendo. Então, partilhar os conhecimentos, de entregar a câmera na mão, de ensinar a pessoa também a fotografar, fazer vídeo, isso eu acho que é muito mais enriquecedor do que o trabalho que tu está fazendo na hora. Maravilha, maravilha. Matheus, olha, eu vou te dar a responsabilidade de fechar essa história em 1 minuto, porque a nossa MC está me olhando ali com olhos de quem já furou todo o tempo aqui, viu? Vamos lá, Matheus. Tá bom, então vamos fechar, né? Eu acho que eu estou muito contemplado por tudo que foi colocado aqui, eu quero acrescentar algumas pequenas coisas e eu pego muito do que a Marcela traz para dizer assim, imagem é um registro da existência e pensar a imagem é a nossa reexistência. Né, assim, enquanto pessoa LGBT, eu entendo muito bem o que é entender esse reexistir. Né, assim, eu acho que também compreender as imagens que a gente constrói. Eu estar aqui hoje vestindo mulambra, né, eu estava com as minhas pintadas, tive que tirar hoje que já estava tudo ruim já, né, não deu tempo de pintar de novo. Mas qual é a imagem que eu construo? Se eu chegasse aqui só como homem branco, que é o primeiro aspecto que as pessoas vão me ver, em um espaço onde a gente tem uma maioria de pessoas pretas, o que isso pode significar para as pessoas onde eu estou chegando? Né? Então, eu também tenho que saber qual é a imagem que eu construo, qual é a imagem que eu me faço dos lugares presentes e como eu quero ser visto e de que forma eu também quero que a minha imagem acolha ou não as pessoas. E a gente precisa ter essa noção da construção de imagem que a gente faz, dessa autoimagem enquanto responsabilidade e compromisso enquanto comunicador, enquanto jornalista, mas principalmente enquanto pessoa. Todos nós comunicamos. Imagem é também uma linguagem. Língua é cultura. Cultura também é identidade. E identidade fala sobre as nossas existências. Então, para mim, é esse jogo de conexão onde a gente consegue entender que a imagem constrói significados e subjetividades que constroem também quem nós somos e também trazer uma perspectiva de que dentro de um campo hegemônico, e muitos aqui trabalham dentro de redações, em espaços que são institucionais, é muito mais difícil de tu fazer mudança por dentro. Na verdade, a gente acaba sendo muito mais hackeado do que a gente hackeia quando a gente acha que a gente está hackeando. Né? E que espaços de adoecimentos isso também coloca para a gente. Né? Então, eu já vi muitas das pessoas que trabalham comigo adoecerem por isso. E não era um espaço que eu queria estar, tanto que eu nunca estive na mídia hegemônica, eu sempre construí uma mídia, né, que antes era alternativa e hoje é a minha alternativa de construção, né, que é a construção da minha própria narrativa. Então, como resposta, a gente constrói hoje um cursinho de comunicação popular aqui em Belém e a gente está construindo comitês de comunicação de comunicadores populares periféricos para fazer cobertura da COP30. Então, é só a gente construindo e colocando a câmera na mão, trocando, partilhando conhecimentos, porque a gente mais aprende do que a gente compartilha, né? Então, é nessas trocas que a gente constrói os saberes que a gente vai partilhando, e é nesse lugar de partilha que a gente entende e constrói que novos imaginários nós queremos ter. Né? Se hoje a gente tem uma Erika Hilton no parlamento, se hoje a gente tem mais jornalistas pretos e LGBTs nas redações, o que ainda é muito pouco, né? Assim, se a gente for olhar para o raio-x daqui de Belém, a gente quase não vê. Pega uma liberal da vida para tu ver quantas pessoas pretas tem lá fazendo trabalho. Se tiver pelo menos uma, você está com sorte. Então, assim, é de ter essa noção, né, de como a gente constrói e como a gente faz essa correlação de poderes também, de narrativas. É entender que quando a gente
tem a potência, entende qual é a potência da construção da nossa narrativa, a gente também senta na mesa para discutir o jogo, né? Mesmo que não se queiram deixar a mesa. Então, a gente constrói a nossa mesa e fala assim, agora a gente vai sim conversar. Mas é da minha mesa desse lado aqui, entendeu? E você constrói a sua de lá, mas em algum momento a gente vai ter que se encontrar. Porque tu não vai poder mais me ignorar até a nossa narrativa ser tão grande quanto aquilo que a gente sabe que é a potência e o tamanho que a gente tem, né? E a gente não pode deixar, eu acho que imagem é construir sonhos. E sonhos, a habilidade da gente sonhar, se a gente perder essa habilidade de criar imaginários, né, de novos imaginários, o que resta para a gente? Entendeu? Não resta nada. Né? Então, a comunicação, ela traz essa possibilidade do sonhar e de criar imaginários. E eu acho que é entender de que não basta só criar os imaginários, é gente de uma terra de imaginários muito fortes e que mostram para a gente realidades e caminhos que são ancestrais, entender que esse futuro é ancestral, é olhar para trás com um sentido de que essa é a visão que eu quero daqui para frente. Que lindo, que lindo. Bom, lamentavelmente, quem tinha novas perguntas, outras perguntas, esse quarteto mágico aqui se comprometeu a atendê-los aí nessa nossa interlocução ao longo do dia. Agradecemos imensamente a presença de cada um, de cada uma de vocês. Enfim, eu fiz uma pesquisa básica, já conheci alguns trabalhos aqui e me emocionei muito com o início dessa fala, né? Dessa fala de hoje. A gente teve um jovem aqui que é fantástico, que eu não conhecia, já está em meu set list, e o festival fala isso, é participação, é diálogo, são encontros e a gente ter essa possibilidade de trocas. Um abraço a todos e vem muito mais por aí. Vamos à foto agora? Só rapidinho, para quem estava perguntando sobre os arrobas, o meu pessoal é @Caixinha de Açaí, a Negritar Produções e Telas _Movimento, tá, gente? Vamos dizer... Obrigado.